Boa tarde, hoje, sexta-feira, 21 de março de 2014, o RN Acontece está começando na tela da Band. Itepe acaba com cemitério a céu aberto em necrotério. Polícia Militar realiza operação nas áreas de maior criminalidade na capital. Tribunal de Justiça assina termo para empregar apenados nas obras de mobilidade urbana. Natal ainda continua com menos de 40% de área saneada. Quem garante que Dona Vilma não vai passar a perna em Henrique Eduardo Alves na eleição deste ano, hein? Augusto Vaz, vice-presidente da CDL, Câmara dos Dirigentes Lojistas, é o entrevistado desta sexta-feira. Agora no RN Acontece. A Polícia Militar realizou operação nas áreas de maior criminalidade na capital. Veja na reportagem. A Polícia Militar iniciou a Operação Saturação na capital potiguar. Através de ocorrências e índices criminais registrados pelo CIOSP, são realizadas análises para identificar locais com maior número de criminalidade. A operação ela tem o objetivo de coibir e diminuir os assaltos aos ônibus, e aos transportes coletivos de uma forma geral, bem como abordar pessoas em atitudes suspeitas. A operação visa abordar e a intenção é tentar encontrar algum objeto ilícito que por um acaso alguém venha portando, como arma de fogo, arma branca ou entorpecentes. A Operação Saturação em Natal será itinerante e rotineira nos bairros que apresentam maior índice de criminalidade. Cerca de 80 policiais militares participam da ação. Na manhã desta sexta, receberam a operação os bairros Pitimbu, Planalto e Felipe Camarão. Especificamente, a gente escolhe alguns pontos da cidade devido às nossas estatísticas. Observamos os números estatísticos e também com levantamento através da nossa inteligência, percebemos que alguns pontos onde ocorrem os assaltos e aonde essas pessoas que praticam o delito, por onde elas transitam. Participam da operação a ROCAM, Polícia Rodoviária Estadual, Companhia Independente de Proteção Ambiental, BP Choque e todos os batalhões de polícia militar da cidade. Com a presença dos policiais, moradores do Pitimbu se sentem mais tranquilizados. A presença deles dá mais uma sensação de segurança para a gente aqui do bairro, que atualmente está tendo bastante assalto, crimes, né? Tranquiliza, com certeza, né? Os bandidos aqui tá fora de série, tem policiamento rodando aqui direto. Dá mais uma segurança pra gente, porque tá havendo muito assalto por aí. Caso seja encontrado algum material ilícito nas vistorias, os suspeitos serão conduzidos para a delegacia distrital do bairro. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte assinou um termo para empregar apenados nas obras de mobilidade de Natal. O Tribunal de Justiça do Estado assinou na manhã desta quinta-feira um termo de cooperação técnica para a inclusão de apenados do sistema penitenciário nos postos de trabalho das obras de mobilidade urbana de Natal. Empresas da área de construção civil contratarão presos, egressos, cumpridores de penas e medidas alternativas. 149 pessoas do sistema penitenciário já foram incluídas na construção do Arena das Dunas. Lá no Arena das Dunas eu tive a oportunidade de dizer isso do efeito multiplicador que tem gerado esse projeto. Então isso é o que estimula cada vez mais e estamos percebendo que os empresários estão sensíveis a essa proposta do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte. O projeto Novos Rumos na Execução Penal tem como objetivo cumprir o estabelecido no Decreto Municipal número 9019, que firmou o compromisso de reservar 6% das vagas de trabalho criadas nos contratos e convênios da administração pública para o sistema penitenciário. O propósito inicial foi realmente proporcionar àqueles que estão passando pelo sistema carcerário uma oportunidade de emprego. Então, a partir do momento que o cidadão tem um emprego, ele deixa de olhar e procurar outros meios para sobreviver, os meios ilícitos. Todas as pessoas contratadas terão remuneração fixa até o término do trabalho. Para quem estiver no regime semiaberto, a redução de pena de 1 dia a cada 3 trabalhados. Essas pessoas nós vamos ainda verificar o que nós precisar, pode ser servente, pode ser pedreiro, carpinteiro, o que tiver. Nós vamos preencher o formulário e dizer a nossa necessidade é esta. E eles encaminharão para a gente, para que a gente possa definir como será essa contratação.
O ITEP, Instituto Técnico e Científico de Polícia, inumou ontem à tarde no cemitério do Bom Pastor, em Natal, 38 ossadas de corpos não identificados que estavam expostos no pátio do necrotério desde o ano de 2008. A ação é o resultado de 2 meses de mutirão realizado pela equipe do ITEP e pôs fim a um verdadeiro cemitério a céu aberto. Apesar de ter participado do grupo de trabalho que fez um relatório apontando diversas irregularidades no ITEP, a diretora Raquel Taveira ficou surpresa ao encontrar no necrotério, ao invés de 20, como dito no grupo de trabalho, 52 corpos entre ossadas e cadáveres em avançado estado de decomposição. A partir de agora, aqueles corpos sem identificação que derem entrada no ITEP vão permanecer por um período de 72 horas no necrotério. E caso nenhuma família faça a identificação, será feita a inumação. Vamos aos destaques dos jornais locais nesta sexta-feira, dia 21 de março. A Tribuna do Norte diz aqui na sua manchete principal: Justiça libera a demolição do Hotel Reis Magos. Diz a Tribuna do Norte, a Justiça Federal do Rio Grande do Norte concedeu parecer favorável à demolição do Hotel Reis Magos para a construção de novo empreendimento comercial. Na decisão, foi negado o pedido feito pelo Instituto Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, para impedir que o imóvel seja derrubado antes da conclusão de análise do valor histórico-cultural do prédio em questão. O IFAM vai recorrer da decisão da Justiça Federal. O Novo Jornal diz aqui na sua manchete principal: Ministério Público oferece edifício mico ao governo. Dias após a descoberta do prédio abandonado, o Ministério Público oferece o imóvel ao Estado. A adequação pode custar R$550 mil. A governadora Rosalba Ciarline disse que só aceita a doação após parecer de comissão que inclui engenheiros e promotores. É o destaque do Novo Jornal. Em Mossoró, o moçoroense estampa na manchete principal: tentativa de assalto termina com um bandido morto e outro preso. Criminosos foram surpreendidos por policial apaisana que reagiu à investida e pediu reforço da Rocan de Mossoró. Adolescente de 17 anos foi morto com tiros na cabeça e pernas quando tentava fugir. Com passa, acabou preso. O Jornal de Fato destaca na manchete principal: os coletivos vão contar com o botão do pânico. Tecnologia de segurança visa coibir a ocorrência de assaltos praticados nos coletivos. Gazeta do Oeste: Lula recebe Silveira e diz que vem a Mossoró. Do ex-presidente Lula, do ex-presidente da República, Francisco José Júnior, atual prefeito de Mossoró, ouviu a garantia de que Lula vai interceder junto ao governo federal em favor da cidade. O ex-presidente Lula também confirmou que vai agendar uma data para participar de movimentações políticas na campanha em Mossoró, o pleito suplementar que vai acontecer em maio. E nesta sexta-feira, 21 de março, o portal de notícias No Minuto destaca: novo ministro da Pesca garante apoio à produção pesqueira do Rio Grande do Norte. Eduardo Lopes garantiu à governadora Rosalba o apoio para a construção de 91 polos pesqueiros, um investimento que vai aumentar a produção do Rio Grande do Norte para cerca de 170 mil toneladas ao ano. Também é destaque no Minuto: IPVA começa a ser cobrado hoje para os automóveis e motos com placas de finais 1 e 2. O proprietário tem a opção de pagar o tributo em cota única, obtendo um desconto de 5%, ou parcelar o valor total em 3 vezes. Também é destaque no Minuto: termina o prazo de inscrição no Sisutec. O levantamento parcial do MEC, do Ministério da Educação, mostrou que as mulheres são a maioria das inscritas, representando 58,66% do total. Acesse o portal nominuto.com. Para o UNP, quem se destaca é único. Por isso, vem aí o vestibular Top RN, que vai premiar os melhores colocados com bolsas de até 100%. Isso mesmo. Você pode fazer um dos cursos da graduação presencial, GEX ou EAD, e ganhar uma bolsa de até 100% da mensalidade. As inscrições para o vestibular Top RN, UNP, são gratuitas. Faça já
sua inscrição até o dia 26 de março pelo site unp.br ou ligue para o 3215 1234. A prova é no dia 30 de março, hein? Agora é a sua vez de estudar na única universidade privada do estado, ainda neste semestre, com o vestibular Top RN UNP. As aulas começam no dia 5 de maio. Não deixe passar esta oportunidade e garanta já sua vaga. Vestibular Top RN UNP. Quem se destaca merece. Veja a seguir, Natal ainda continua com menos de 40% de área saneada. Quem garante que Dona Vilma não vai passar a perna em Henrique Eduardo Alves na eleição deste ano, hein? Eu volto em instantes. O RN acontece. Falta de saneamento pode causar várias doenças para a população. Em Natal, apenas 37% dos bairros são saneados. Veja na reportagem de Rayane Guedes. O ato simples e barato de lavar as mãos diminui até 60% o risco de contágio de doenças como hepatite B, meningite, diarreia e resfriados. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 340 mil internações por infecções gastrointestinais são registradas em todo o país, decorrente da falta de cuidado com a água que consumimos. No Rio Grande do Norte, apenas 24% do estado é saneado. Na capital, Natal, os índices melhoram, mas a realidade continua longe da ideal. Na capital do estado, 37% dos bairros são saneados. Mesmo assim, a rede de esgotos costuma dar problemas. É o caso do bairro Bom Pastor. Por aqui, basta cair uma chuva que o esgoto extravasa. Sim, tem esse problema, vive entupido aqui. Quando chove, o negócio de esgoto chega por desce de água de esgoto. Não tem cristão que aguente. A fossa estoura. Na última semana, os moradores dessa rua do bairro tiveram um susto. Pela torneira que não sai água há quase 2 meses, surgiu um líquido com aspecto de sujo. Bora, água assim muito escura, muito suja e com odor muito forte. Assim, aquele odor de quando o esgoto estoura. Pronto, é esse cheiro. Sayonara mostra a água de cor amarela. O cheiro é forte e dá para ver até mesmo a sujeira dentro do copo. Sem água para consumo, as famílias acabam improvisando. Essa caixa reserva a água da chuva para lavar a roupa e a louça. Apesar do improviso, a desconfiança é grande com a qualidade. Por isso, cozinhar e matar a sede por aqui só com água mineral. Quando a gente estava naquele sufoco todinho, a gente tinha que até água mineral a gente utilizava para dar banho às crianças. Então, assim, sai muito caro para a gente tem que estar comprando água direto para fazer comer e está dando banho até em criança. O infectologista Luiz Alberto aprova a medida. Ele explica que o consumo de uma água sem qualidade pode gerar diversos danos à saúde. Verminoses, amebíase, giardíase, enfim, as gastroenterites por vírus, rotavírus, norovírus. Então, é uma gama de doenças infecciosas que se evitam tendo água potável. Em novembro do ano passado, o governo do Rio Grande do Norte assinou um convênio com o Ministério da Cidade. 504 milhões de reais devem ser investidos para sanear até 80% do estado. A promessa é de que as obras sejam concluídas até o fim deste ano. Deputados do Rio Grande do Norte aprovaram um projeto de lei que autoriza a venda e consumo de bebidas alcoólicas nos estádios e arenas esportivas do estado. Os deputados estaduais do Rio Grande do Norte aprovaram um projeto de lei que autoriza e regulamenta a venda e o consumo de bebidas alcoólicas nos estádios e arenas esportivas do estado. A proposta é do deputado José Adécio e aguarda a sanção por parte da governadora Rosalba Ciarline. Com a aprovação, a venda deverá ocorrer até 2 horas antes e terminar 1 hora depois do evento. Cada consumidor poderá retirar apenas um copo de material flexível mediante a apresentação do documento de identificação para comprovar a maioridade. O recipiente não pode ser superior a 500 mililitros. O Poder Executivo é responsável por estabelecer a sanção e promover a fiscalização da lei. Eleições 2014. Quem garante que Vilma de Faria não vai passar a perna em Henrique Eduardo Alves novamente, hein? Ela já fez isso no passado. Em 1992, quando elegeu o poste Aldo Tinoco, e em 2002,
quando ela própria se candidatou ao governo do estado depois de um longo período dando corda a Henrique Alves. Por conta deste e de outros episódios, Vilma pegou a fama de política que não cumpre a palavra, que desmancha acordos. Basta ocorrer uma mudança do cenário, como ela costuma dizer. Quem garante que não haverá uma mudança de cenário até junho, mês das convenções, para que Vilma não diga ou chega a desdizer o que diz hoje a Henrique, hein? O que está posto é o seguinte, minha gente. O PMDB vai apresentar a candidatura de Henrique Alves ao governo em aliança com o PSB de Dona Vilma. Ela diz que vai disputar a vaga do Senado. O acordo político deverá ser anunciado em meados de abril. Só que Dona Vilma também é nome forte para o governo. A dúvida que surge hoje é a seguinte: caso Fátima Bezerra endureça a disputa pelo Senado, Dona Vilma continua no páreo? Ela pode optar por uma eleição mais tranquila ao governo, segundo atestam as pesquisas de opinião? Eis a dúvida que martela na cabeça de 10 entre 10 PMDBistas. Há quem diga que Henrique Alves teme nova traição política da guerreira. Será? Há quem desconfie que Dona Vilma, à luz das pesquisas de opinião, poderá optar pela disputa de governo para não correr o risco de perder para Fátima Bezerra na eleição do Senado. Se isso ocorrer, Henrique Eduardo pode ficar pendurado mais uma vez no pincel e passar um vexame eleitoral. Mas o PMDB tem uma carta de seguro que atende pelo nome de Garibaldi Alves Filho, ministro da Previdência. Há quem defenda que Garibaldi deva deixar o Ministério da Previdência no prazo de desincompatibilização em 4 de abril para ficar de stand-by numa eventualidade. Caso Vilma ameace ou passe a perna em Henrique, Garibaldi Filho entra em campo para salvar o projeto político do PMDB. Garibaldi Filho não dá qualquer sinal de que vai deixar o Ministério até 4 de abril. Pelo contrário, dia 28 deste mês, ele vai embarcar em missão oficial do governo federal para participar de eventos previdenciários em Portugal e Itália. O retorno dele está previsto para 11 de abril. Portanto, Garibaldi Filho deverá permanecer no Ministério e o PMDB vai perder sua carta de seguro. Henrique Eduardo Alves terá de conviver com a dúvida cruel até as convenções de junho e torcer para que não ocorra qualquer mudança de cenário no terreiro de Dona Vilma. Perguntar não ofende. Quem garante que Dona Vilma não vai trair este ano, hein? Gente, o ano só começa depois do Carnaval, não é isso? Pois bem, começou. E começou também a contagem regressiva para o maior feirão, a maior construtora do país. Mega Feirão MRV Banco do Brasil, na Grande Natal. É a melhor seleção de apartamentos prontos para morar de 2 e 3 quartos com opção de suíte, lazer completo e localização top, que a MRV já fez. É o fim do aluguel na cidade. Mensais a partir de R$ 399, descontos de até 15 mil, subsídios de até 7.900. E a condição para você fechar o negócio logo, hein? Entrada em até 24 vezes, direto com a MRV. Ninguém na cidade vai ficar sem seu apartamento. Quem garante é a maior construtora do país. Mega Feirão MRV Banco do Brasil. De 14 a 30 de março nas agências do Banco do Brasil, Ayrton Senna, na Zona Sul, no Nordestão da Zona Norte e nos plantões MRV. Acesse mrv.com.br ou ligue 4004-9000. Olha, no próximo bloco eu vou entrevistar o vice-presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal, Augusto Vaz. Eu volto em instantes com o RN Acontece. A FIFA reuniu esta semana os empresários do setor do comércio e apresentou uma série de restrições para o evento da Copa do Mundo em Natal. O vice-presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas, Augusto Vaz, é o meu convidado hoje. Boa tarde, Augusto. Boa tarde a todos. Vamos aqui falar um pouco sobre as restrições, né? Exatamente. Alguns empresários ficaram assustados, né, com tanta restrição. O que é que disse a FIFA, Augusto?
Na realidade, a FIFA veio passar um pouco a mensagem da Lei Geral da Copa, né, que é uma lei federal, e então eles vieram aqui para conversar um pouco sobre esse tema. O que nos assustou principalmente, os empresários, foi a limitação dos usos dos termos ligados à Copa. Então, muitos empresários já tinham preparado algum material, ou estavam pensando em preparar algum material, usando algumas palavras, e essas palavras são proibidas. Então, foi o que mais assustou. Eu soube, alguém me contou, que teve um empresário que levantou: olha, eu estou querendo fazer umas tabelinhas da Copa, eu posso colocar assim, FIFA 2014, Copa, tudo que ele dizia, o cara da FIFA dizia que não podia. Aí, posso colocar pelo menos tabela? Aí o cara também não pode. Não pode nada, Augusto. Na realidade, toda alusão à Copa do Mundo não pode ser linkada a uma marca, na realidade. Então, se você, como empresário, quiser fazer uma tabela da Copa do Mundo, você pode fazer essa tabela. Agora, essa tabela não vai poder ter sua marca. Então, você não vai poder fazer nenhuma alusão da sua marca com a Copa do Mundo. Então, essa é a grande dificuldade que os empresários e as pessoas de agência de publicidade estão vendo. Então, o que deve acontecer é, se eu quero fazer uma tabela, eu distribuo para os meus clientes, o cliente está sabendo que é a minha empresa que está dando, mas em nenhum momento vai aparecer minha marca nessa tabela. Então, isso era uma cultura do brasileiro, dos empresários, sempre ter uma tabela, e esse ano realmente não deve acontecer. E usar a palavra Copa, nem pensar, né? Não, existem algumas restrições de palavras, inclusive uma das palavras foi questionada no evento, que é a palavra Brasil 2014, né? Ou seja, o nome do país, mais um ano. E o ano que estamos, isso, né? Mas a FIFA deixou claro que o INPI, que é o órgão que regula essas marcas, liberou esse termo para a FIFA. E não é a forma de grafia dele específica. Não pode usar a palavra Brasil 2014 em campanhas publicitárias. Você pode usar numa matéria de jornal, você pode usar num texto, no editorial, você só não pode usar em campanha publicitária. Não pode fazer propaganda da sua marca usando o termo Copa do Mundo, ou Brasil 2014, FIFA 2000, não pode usar nada desses termos. E as restrições são tantas que tem gente que não está com medo até de jogar baralho, né? Para não se deparar com ar de Copa e ter que falar e a FIFA lá. Mas o que a FIFA vai fazer quando flagrar algum empresário descumprindo a Lei Geral da Copa? O que estabelece a Na realidade, o que se mais tratou foi o que eles chamam do marketing de emboscada. Tá? A pena para o marketing de emboscada é de 3 meses a 1 ano de prisão ou multa. Já existem 500 processos abertos hoje no país. Tá? Só por conta deste evento esse ano? Desse evento. Então, só para você ter ideia, na África do Sul, em todo o processo, foram 790 processos contra empresas da África do Sul. Antes da Copa já são mais de 500. Exatamente. Então, o brasileiro tem essa característica publicitária de aproveitar um evento e fazer sua propaganda. É verdade. O termo é esse, marketing de emboscada. Como é que funciona mais ou menos? O marketing de emboscada, eles explicam que funciona você aproveitar do evento para fazer uma propaganda sua. Né? Então, por exemplo, no dia do jogo, você não pode, no caminho do estádio ou próximo ao estádio, distribuir brindes, distribuir tabelas, como já foi dito, distribuir boné, nada pode ser distribuído com a sua marca. Então, isso aí tem que ficar claro. O que é que eles chamam também de marketing de emboscada? Você tinha a sua loja lá no caminho do estádio de futebol e uma semana antes você vai lá e bota um outdoor bem bonito, ou coloca aqueles balões que usam com marca, ou coloca umas bandeirolas na frente da sua loja. Tudo isso vai ser retirado, tá, pela FIFA, porque não pode. A FIFA estabelece um raio de 2 quilômetros em torno da Arena das Dunas, isso no caso aqui de Natal, e os comerciantes já estabelecidos, como é que eles vão se comportar? Eles não vão poder fazer nada relativo à Copa? Inclusive está saindo algumas notícias sobre essa questão a área de restrição comercial, a área de restrição comercial, que é exatamente até 2 quilômetros do estádio e dos locais oficiais, como lá na praia onde vai acontecer a FanFest. A FIFA FanFest. Eles deixaram claro que essa área pode ser reduzida, eles vão analisar, porque é até 2 quilômetros, então eles devem reduzir essa área. Há um pedido para que Natal o raio seja de 1 quilômetro. Exatamente, né? Tá? Inclusive a CDL pede encarecidamente para facilitar um pouco mais até questões de mobilidade. E o que é que a gente fala aos comerciantes? Tudo que você faz hoje, você vai poder fazer no dia do jogo da Copa. Então, se você tem um comércio lá e vende uma marca de bebida, por exemplo, que não é patrocinadora da FIFA, você vai poder continuar vendendo essa sua marca de bebida. Você não vai poder pegar a sua fachada e colocar lá essa marca bem grande, já que não existe hoje. Se já existe hoje, ela poderá continuar, mas não faça nenhuma alteração de fachada, nem de cadeiras, inclusive, eles disseram. Se hoje tem lá umas cadeirinhas de uma cerveja X, velhinhas, no dia do jogo, deixa essas cadeirinhas velhinhas lá, porque se eles perceberem que as cadeirinhas velhinhas foram mudadas por cadeiras novas,
Eles disseram que vão... Eles vão ficar monitorando isso durante o evento? Eles informaram que a cidade já foi mapeada, então eles têm as informações dos estabelecimentos comerciais, de como é que eles funcionam, das fachadas, o que é que já tem de propaganda. E, na realidade, nas vésperas do jogo, eles vão fazer uma passagem novamente. Uma varredura. Exatamente. Existe uma empresa que foi contratada pela FIFA, na realidade é um escritório de advocacia, que vai fazer exatamente esse acompanhamento junto com os órgãos fiscalizadores da prefeitura. Então, o que tiver de alteração para os Jogos da Copa vai ter que ser removido. Tá? Aconteceu, inclusive, na Copa da Confederações, nós não tivemos aqui em Natal, mas trouxeram casos de Fortaleza, casos de Brasília, em que empresas, por exemplo, pararam um caminhão com a marca numa rua principal que dava o estádio acesso. Então, a prefeitura foi lá e cobriu esse caminhão. Tá? Eles retiraram de fachadas, inclusive, de imóveis particulares. Você tem o seu prédio residencial, eu sou um síndico de um condomínio. É normal que as empresas procurem esse síndico para colocar na fachada do prédio uma divulgação. E isso não pode. Não aceitem, porque senão eles vão retirar e o condomínio vai poder ser multado. O empresário já estabelecido nesse raio aí de 2 quilômetros não vai poder, por exemplo, colocar uma placa nova, nada, não pode mudar nada? Essa pergunta foi feita, tá? O empresário vai simplesmente melhorar a sua loja como poderia melhorar em qualquer período do ano. Eles disseram que, se for observado que foi uma melhoria, porque queria deixar a fachada mais bonita ou coisa desse tipo, eles disseram que não vão entrar com nenhum tipo de ação. Eles vão mais o que eles chamam do oportunista, que vai fazer especialmente para pegar a Copa. Então, eles vão fazer essa análise. Só para a gente deixar claro, nesse minuto final, como é que ficou a questão do feriado, dos feriados durante os jogos aí, que o comércio quer que funcione normalmente? Essa diretoria da FIFA que veio ao Natal não pôde responder por isso, mas a gente já teve algumas reuniões com o prefeito já se posicionou oficialmente e disse o que depender dele exatamente, o que depender dele vai ser ponto facultativo. É exatamente o que o comércio pede, porque se for ponto facultativo, a gente pode abrir e não precisa de pagar as horas extras, funcionários, ou seja, o comércio vai abrir normalmente sem ter custos exagerados, porque se for para pagar hora extra para funcionários, todos os dias que houver... Grande parte do comércio já decidiu fechar. Então, vai ser prejuízo para a nossa economia, prejuízo para a nossa cidade e para os turistas que vão ficar. Algumas cidades, eu li aí na imprensa nacional, decretou feriado nesse período. Algumas cidades sedes da Copa. Mas aqui a intenção do prefeito já intencionou que é ponto facultativo. É lógico que se a lei geral houver alguma exigência por parte da União ou alguma coisa desse tipo, a gente vai ter que se adequar. Mas se a decisão ficar simplesmente com o Natal, é ponto facultativo e o comércio abre normalmente. Isso para os jogos da Copa e os 4 jogos que Natal cedia, né? Na realidade, jogo do Brasil, a decisão vai ser da União. Você está falando dos 4 jogos que Natal cedia. Sim, no Natal. Então a decisão Carlos Eduardo em cima dos 4 jogos aqui. Exatamente. É isso. Eu conversei com Augusto Vaz, vice-presidente da CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Norte, aqui de Natal. Muito obrigado por sua presença, Vaz. É um prazer. O RN Acontece ficando por aqui. Assista a reprise do programa logo mais no portal No Minuto. Obrigado pela audiência. Vocês vão ficar aí com o Boa Tarde Cidadão, com Robson Carvalho. Eu volto na segunda-feira. Bom final de semana.